ficar falando. Estava assistindo a aula da semana passada. Nossa, tinha um Sim. barulho de uma televisão. Era na sua casa? Eu acho que não estava a Ou era televisão na casa do meu ligada. aluno? Eu acho que não estava a televisão ligada, mas Muito alto, teve uma hora se que for no filme até cachorro, era na falaram minha palavrão. casa. Eu, gente, não, era tipo de televisão mesmo, de filme. Ah, entendi. Quantos Não, mas anos, teacher? 28. Ai, que jovem, novíssima. Vou Obrigada. desabrir meu vídeo que eu tô com a cara como? Bem cara de doida aqui. Esperar o povo entrar. Parabéns, muitas felicidades, muita Obrigada. saúde, muita paz, muitas Obrigada. realizações. Vamos aguardar, né? Vamos, eu só vou esperar mais um pouquinho, já vou começar. E aí, fala, dá parabéns pra ela. Pode falar. Bom dia! Bom dia. Parabéns, viu, amor? Obrigada, tio. E a cerveja, vai sair quando? Obrigada. Como? Vai ter cerveja hoje ou não? Ah, cerveja, eu nem gosto de cerveja. Mas eu tomo. Quê? Mas eu tomo. Ah, tá, sim. Good morning. Good morning. Boa Good noite. morning. Happy Deixa, birthday, teacher. Obrigada. Thank you. Gente, muito obrigada, viu? Hoje, não sei se vocês lembram, a gente vai falar um pouquinho de horas, tele the time, depois a gente vai começar com o verbo to be, tá bom? Peraí, filha, eu já vejo. Espera aí. Ok, teacher. É isso mesmo. Ok. Agora, quando você achou Tem bem isso, pouquinhas filha? pessoas, mas eu já vou começar, pode ser? Que já são 11h03 e hoje a gente vai ficar mais ou menos 1 hora. Teacher, Tá bom. pode. Então vamos lá. Na semana passada eu parei na 7h30, tá bom? Então eu vou perguntar para alguma pessoa e vocês vão me responder das 3 formas que falam 7h30, que pode ser falado, tá bom? Quem quer participar? Pode participar, não tenha Eu que vergonha. não estava semana passada, Pode sim. Então daí vamos lá. você vai perguntar e eu só vou responder? Isso, mas só que você responde das 3 formas. Por exemplo, what time is it now? Aí você vai responder, it's 7:30. It's 30 past 7. It's half past 7. Daqui é metade, half, então sempre é usado para falar que é metade passado das 7, tá bom? Ok, teacher. Então tá bom, eu vou lá. What time is it now? It's 7:30. It's 30 past 7. It's a half past 7. Sim, parabéns. Obrigada. Agora, eu vou continuar com você mesmo, tá bom? Aí eu vou fazer outra Tá pergunta bom. e você faz essas duas aqui. What time is it now? It's 7:40. It's 20 to 8. Sim. É 20 ou 20? Então, aqui pode ser Não sei se 20, como pode ser 20. Nos Estados Unidos, mas tá, então eu falei certo, né? Sim. A parte americana eles falam mais 20, mas também tem muitos britânicos que falam 20. Tá bom? Não tá errado, não. Ok, teacher. What time is it now? It's 7:45. It's 15 to 8. It's a quarter to 8. Esse Ok, último ele tá obrigada. falando que é a quarta parte do 8, né? De 8 horas, não é isso? Só um minutinho. Então, a quarter, isso. É 1/4 passado das 8. Ok. It's bom? a quarter to 8. Ok, To teacher. 8. Obrigada. Agora outra pessoa para falar só essas duas aqui, ó. As últimas duas. Alguém queira participar, que queira falar? Tudo bem, Williams. Então vamos lá. Peraí, só um minutinho. Pode ser o Williams e depois eu chamo você, Alexander, para fazer outra parte
que vai ser lá embaixo, que vai ser no no yes, no question, tá bom? Ok. Então tá bom. Então, vamos lá, Williams. What time is it now? It's 7:55. It's 5 to 8. What time is it now? It's 8 o'clock. Sim. E essa pergunta a última pergunta é What time do you wake up? Que quer dizer a que horas você acorda. Da mesma forma, vocês podem fazer, aqui já foi o o'clock, né, para falar que são 8 horas. E da mesma forma, vocês podem fazer as outras numerações, tá bom? 8, 9, 10. E não esqueçam que para vocês falarem 10 horas da noite, por exemplo, vocês colocam o PM. E 10 horas da manhã vocês colocam o IM, tá bom? Que eu tinha explicado na semana passada. Agora a gente vai falar do extra class to, que é o verbo to be, o simple present. Aqui, o simple present, o I, you, he, she, it, we, you, they, eles quer dizer ser ou estar. É o único verbo na língua inglesa que tem 2 significados, tanto ser como estar. Então, vamos lá. Como eu já falei todos, eu só vou repetir e vocês, como vocês não estão, vocês vão repetindo aí da casa de vocês, tá bom? I, you, he, she, it, we, you, they. I, como todos já sabem, é eu. You é você. Só que o you, como vocês estão vendo aqui, também pode ser vocês. Então, vai depender muito do contexto. Quando você estiver falando uma conversa e tiver várias pessoas, vai depender muito do contexto, para você entender se é você ou se é vocês. Pessoas que já moraram nos Estados Unidos, eles falam, né? Um professor meu já falou também, que eles não confundem você com vocês. Podem ficar tranquilos, então. He é ele, she é ela, it é ele ou ela, mas significando coisas, animais, objetos. Por exemplo, você pode falar it para essa caneta, ou você pode falar para um animal de estimação. Hoje em dia, normalmente, quando um animal é da pessoa, e a pessoa tem muito carinho, muito amor, é tipo como se fosse da família, eles chamam she, eles chamam ela também. Isso é muito comum. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muito carinho pelos animais, a gente chama às vezes de she. E a mesma forma que é they, eles e elas, também pode ser usado para os animais também. Mas they, normalmente é para pessoas. Que é eles e ela. E we, que quer dizer nós. Então vamos para o próximo aqui, slide. Oi? Perdão. Tá bom. As formas positivas do verbo to be. Aqui, a primeira fileira tá as formas positivas, e aqui também na segunda fileira estão as formas positivas. Só que na segunda fileira tá a forma positiva contraída. Então, quando está contraída, a gente vai falar contraído também. Por exemplo, aqui. I am, you are, he is, she is, it is, we are, we are, you are, they are. Aí aqui a parte contraída, vocês vão ter que falar I'm, your, his, she's, it's, we are, desculpa, aqui é we're, you're, there. Ok? Vamos repetir de novo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I'm, you're,
his, she's, its, your, their, ok? Aqui embaixo é as formas negativas do verbo to be. A forma negativa, não sei se eu falei para você, já falei que é ser e estar. Então, tanto pode ser aqui em cima, na forma positiva, eu sou ou eu estou. Por exemplo, eu sou feliz, vai. I am happy. Eu sou feliz. A mesma coisa. You are happy. Você é feliz. Depois você me mostra do bebezinho. Também, nem gostei. aqui embaixo já não. Aqui embaixo, ou pode ser eu estou feliz. I am happy. Eu estou feliz. Pode ser as duas formas. Eu sou ou estou. Você pode expressar as duas formas com um só verbo. Vamos dizer. Aqui embaixo também é I am not. Então, vamos falar as formas negativas do verbo to be. O verbo to be, aqui na primeira fileira, ele está normal. Como se... E na segunda fileira está contraído. E na terceira fileira está tudo junto. Vocês podem ver. Aren't, isn't. Entendeu? Então, a gente vai falar primeiro a primeira fileira. Ó, I am not. Deixa eu falar outra coisa sobre o verbo to be. Vocês têm que o verbo to be, ele não pode ser modificado. Então, ele vai ser sempre assim. Vocês podem falar dessas três formas, mas vocês não podem modificar ele. Ele não vai precisar dos modal verbs e também não vai precisar do do. Porque ele mesmo vai conseguir fazer as perguntas, forma interrogativa, forma... E todas as formas ele vai conseguir fazer. Aí vocês vão ver que só vai mudar uma coisa, que é o sentido não, que é a palavra. I am, ao invés de ficar I am, vai ficar am I. Am I. Lá no final. Mas aqui embaixo, mais para baixo, eu vou explicar para você. Então, deixa eu falar essa parte aqui. Formas negativas. Vou começar aqui do começo. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. E aqui já é mais contraída. I am not. You're not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They're not. E aqui é todo... Ele é mais... toda essa parte aqui é como se eles fizessem a junção de todas essa parte. E aí eles falam mais essa terceira parte, tá bom? Aren't e isn't. Que fica mais fácil de contrair e de falar também. I am not. Isso daqui não muda. Mas, ó, you aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Eu não sei se vocês repetiram, né? Mas tem que ficar repetindo sempre. E mesmo se vocês não repetirem agora na aula, vocês podem ver o vídeo depois e sempre tá repetindo, tá bom? É importante. Vamos lá, peraí. Aqui. Olha, as formas interrogativas do verbo to be. Então, como eu falei, ele não vai precisar do auxiliar do. Vocês podem ver que muitas perguntas que a gente vai fazer vai precisar do auxiliar do. Mas ele não. Ele mesmo vai conseguir fazer as perguntas. O verbo to be mesmo vai conseguir fazer as perguntas só mudando. Vamos dizer, só mudando o verbo de lugar. Colocando ele no começo e deixando... desculpa. Só mudando o verbo aqui de lugar, vocês entenderam, né? Ao invés de ser I am, vai ser am I. Ao invés de ser... Aqui, ó. O microfone cortando um pouquinho. Eu não sei se tá dando mau contato aí, tá bom? Tá bom, peraí. Melhorou? Melhorou? Tá bom. É porque eu acho que eu tava falando muito perto. Então, ao invés de vocês... Para vocês fazerem as perguntas, ao invés de vocês colocar o I, ou we, ou he, que é o sujeito no começo, vocês vão colocar o verbo, que é o am. Am,
were, with, entendeu? Ao invés de ser. Então vamos lá. Ó, am I, para fazer uma Não pergunta. sei se tá dando mau contato aí. Aí vai significar o quê? Eu sou ou eu estou, mas é uma pergunta. Só de você mudar essa forma, você já faz uma pergunta. Só de você mudar o sujeito e o verbo, você já está fazendo uma pergunta. Só no verbo to be, não é todos, tá bom? Are you? Is he? Is she? Is it? Are ye? Are you? Are they? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ou quer que eu explique alguma coisa? Deixa eu ver se eu entendi. Ao invés de quando a gente for falar I am, que é eu sou, a gente fala am, só isso? É isso? Não. Am I? Am I? Isso que eu perguntei. Isso, Am I? significa- Sim, Não falo significa... mais I am. Eu falo Não, am I, só isso. não, você fala am I só se você for fazer uma pergunta, entendeu? Eu não sei se eu expliquei bem, mas você troca o sujeito. O sujeito é eu, né? No caso, Sim. porque é o I, né? O sujeito você troca Sim. pelo verbo, que é o am. Então, você troca os dois de lugares, fica o am primeiro e o I depois. Aí fica am I, você pode falar. Para falar mais, Ok, para ser mais am I. fácil, mas pode ser am, pode ser am I também. Ah, tá. Tá Ok. bom? Mas é só quando você for fazer Precisa pergunta. falar. Sim, só Qual para momento? perguntar, então. Sim. Só você falando dessa forma, as pessoas sabem que você está perguntando. Teacher, uma dúvida. E quando que a gente faz essa troca? Em qual momento? Então, Sim. o momento que você faz essa troca é quando você estiver fazendo uma pergunta para alguém. Quando você estiver escrevendo, por exemplo, você vai ver que vai estar dessa forma. Quando você estiver lendo de algum livro, você vai ver que vai estar dessa forma, você já vai entender que é uma pergunta. No final vai estar lá o sinalzinho, que é uma pergunta de exclamação. E, não, desculpa, E, da mesma forma, quando você estiver falando com uma pessoa, por exemplo, se eu quero fazer uma pergunta para você, am I happy? Tipo, você é feliz? Ou, desculpa, eu sou feliz. Tipo, eu sou feliz? É uma pergunta para mim mesmo, né? É melhor eu perguntar então para você, vai. Are you happy? Você é feliz? Só por eu ter mudado o are you happy, você já vai entender que é uma pergunta. Ah, fica a interrogação, é como se fosse... É isso? Isso, é como se fosse colocando um ponto de interrogação. Pronto, obrigada. Eu sei que um pouquinho mais pra frente vocês vão entender bem melhor essa parte quando eu for fazer as perguntas, que vai ter bastante perguntas do dia a dia, da família, e aí vocês vão entender esse verbo to be, que ele vai ser bastante inserido. Todas as perguntas.